Beleza, pessoal. No vídeo anterior, hum, a gente conseguiu fazer enviar, na verdade, receber as informações lá através do Insomnia dentro do nosso projeto. Só que essas informações, elas estão vindo com um tipo string, ou seja, é como que todas as informações que estão vindo do Insomnia fosse apenas uma única string, um único texto. Isso não é legal para a gente, porque essas informações que estão vindo de lá, a gente quer fazer algum tipo de tratamento com elas. Por exemplo, pegar o CPF, pegar o CRM, pegar o endereço e fazer alguma coisa separadamente com isso. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: eu estou aqui nesse momento na classe Médico Controle. Na classe Médico Controle, a gente está recebendo uma string que é o JSON lá do nosso Insomnia, e estamos passando ela para ser exibida, né, ser visualizada aqui no nosso terminal. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai tirar esse string e JSON, e nesse momento a gente vai precisar criar um padrão que seria como essas informações vão ser, no caso, isoladas dentro aqui do nosso projeto. Para isso, a gente vai utilizar classes record. Se você não sabe o que é classe record, não tem probleminha. Daqui a pouco eu já explico para você. E seguinte, o que a gente precisa fazer aqui agora é criar essa classe. Antes de criar, eu já vou nomear ela aqui dentro do post map do Médico Controller. Ela vai se chamar, ó, dados cadastro médico. E eu vou chamar ela aqui dentro de dados. Beleza. E aqui dentro do system.out.println, ao invés de ser devolvido esse JSON que a gente tirou agora, vai ser o dados. Tá dando um erro aqui nesse momento, tá falando o seguinte aqui, ó. Dados cadastro médico não pode ser resolvido como tipo, né? Porque na realidade essa classe ainda não existe. Então o que a gente precisa fazer agora? Do lado aqui esquerdo, aonde estão os nossos controles, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um pacote novo. Já que a gente está trabalhando com o padrão de projetos MVC, nesse momento a gente vai criar o models, ou seja, os modelos. Para isso aqui em API, eu vou clicar em API, New Folder, e vou criar o model. Dentro do model agora, a gente vai criar exatamente essa classe dados cadastro médico. Então, dentro do pacote model, clicar, new file, dados, cadastro, médico.java, dou um enter, e aqui vai ter uma diferença. Seguinte, ó, nesse momento, essa classe é uma classe comum do Java, só que eu quero que essa classe ela seja uma classe record. O que eu vou fazer para fazer essa troca? Ó, aqui em class eu vou trocar para record, e depois do dados cadastro médico, eu vou abrir e fechar os parênteses. Chegou a hora de entender o que vem ser, no caso aí, essa classe record. A gente sabe que toda vez que trabalhamos com classes dentro de Java, a gente tem que fazer, que tem que criar os getters e setters, criar os construtores, o equals, o hash code e alguns outros parâmetros, né, algumas outras funcionalidades destas classes. Nesse momento, a partir do Java 16, a gente tem disponível esse tipo de classe record. O que vem a ser isso? Eu vou passar entre os parênteses todos os atributos que eu tenho dentro dessa classe. Qualquer atributo que eu quero que ela receba, eu vou colocar dentro desses parênteses aqui. E por ser uma classe record, automaticamente o próprio Java vai criar para a gente os getters, os construtores com todos os argumentos, os construtores sem nenhum argumento, o equals e o hash code. Então, é uma classe imutável. Então, tudo isso que a gente deveria fazer de forma manual, próprio record, né, a própria classe record, ela provém para a gente. Então, para isso que a gente vai fazer? O que eu estou recebendo lá do Insomnia? Eu estou recebendo nome, e-mail, CRM, então eu preciso pegar essas informações com o mesmo nome, né, nome, e-mail, CRM, e trazer para dentro aqui do dado de cadastro médico. E, claro, tipando, né? Então, string, nome, string, e-mail, string CRM. Nesse momento aqui que a gente tem o campo especialidade. O campo especialidade, a gente vai utilizar também um outro tipo de classe que o Java ele disponibiliza para a gente, que é o enum, enumerated. Que se essa classe enum? A classe enum é quando você já tem valores pré-definidos para serem recebidos. Por exemplo,
Quando você está no formulário na internet e você clica lá para escolher o seu estado, por exemplo, você vê uma listinha lá já com alguns estados já pré-definidos, todos os estados brasileiros. Basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma classe e dentro dessa classe a gente vai incluir as especialidades que eu já estou esperando já que eu receba através dessa requisição. Então, para isso, o que que a gente vai fazer? Aqui ainda, dentro do modelos, né, do model, a gente vai opa, só uma coisinha aqui, que o dado de cadastro médico, eu acabei colocando dentro de controller, não é isso, ó. Vou mandar para pronto, ok, show de bola. Então, dentro do model aqui, eu vou criar essa nova classe, que vai ser um enum, new file, especialidade, especialidade.java. Aí entrando na especialidade.java, eu vou tirar o class, vou botar o enum, e aqui dentro da especialidade eu vou passar quais são as especialidades que a nossa clínica, no caso, ela tem suporte. Por exemplo, esse é um padrão, tá? Todos os enus aqui, todas essas opções, eu preciso colocar com letra maiúscula, uppercase, e cada opção eu vou separar com uma vírgula. Por exemplo, ó, ortopedia, vírgula, cardiologia, vírgula, ginecologia, cardiologia, ortopedia e, por último, dermatologia. E no finalzinho, um ponto e vírgula. Então, essa classe aqui, num especialidade, ela já está prontinha já. Deixa ela quietinha por enquanto. O que que eu preciso voltar fazer agora? Eu preciso voltar lá no dado de cadastro médico. E aqui no dado de cadastro médico, onde eu passei o nome, o e-mail, o CRM, agora eu vou passar essa especialidade que está vindo lá do enum, né? Essa classe enum, então eu vou chamar ela aqui, ó, especialidade, e aqui eu vou falar que está vindo lá do Insônia como especialidade. Então, a especialidade que vai vir lá do Enum, aqui, ó, desculpa, lá do Insônia, é do tipo especialidade. É só você imaginar como se fosse um booleano. Quando a gente tem um valor booleano, ele só pode ser true ou false. A mesma coisa da especialidade aqui. O especialidade, ele só pode ser no caso dessas quatro formas que a gente colocou, que é ortopedia, cardiologia, ginecologia e dermatologia. Se vier algum outro, vai dar erro. Beleza. Em seguida, agora, depois da especialidade, a gente tem o endereço. O endereço, né, que a gente chama aqui de endereço, porque não vai usar nenhum tipo de caractere especial. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? O endereço, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o dado de cadastro médico. Por que que a gente vai fazer isso? O endereço, ele pode ser utilizado tanto pelo médico, pelo paciente, para o funcionário, então, por um terceiro, no fornecedor. Então, para isso, o que que a gente vai fazer? Ainda utilizando o padrão MVC, a gente vai criar um model. Então, aqui, ó, a gente já tem o model, só que agora eu vou separar, eu quero ter um modelo para endereço, porque esse modelo para endereço pode ser utilizado por outras entidades, desculpa, por outras classes no futuro. Então, para isso, o que que a gente vai fazer? Aqui no model, a gente vai separar, e dentro do pacote model, a gente vai colocar aqui agora, no caso, vai clicar com o botão direito, new folder, e a gente vai fazer o seguinte, vai escrever médico. Então, tudo que for relacionado a médico, a gente vai colocar dentro desse pacote aqui, médico. Então, ó, dados de cadastro está, tudo, e especialidade, ok, filha. Agora, ainda no pacote model, a gente vai criar agora um new folder para endereço. Pronto, tudo que for voltado para endereço agora vai ficar dentro do pacotinho endereço. Então, ó, a gente tem os controladores, temos os modelos, e dentro dos modelos a gente tem tanto o pacotinho para endereço, né, que é no caso o nosso modelo, e para médico também. Então, aqui em endereço, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai alterar aqui agora e vamos fazer também uma classe record. Por quê? Para ser criado também todos aqueles atributos com getters, com argumentos, sem argumentos. Então, ó, aqui dentro do pacotinho endereço, a gente vai clicar com o botão direito, New File. Vamos criar aqui o dados
endereco.java. Maravilha. Fazia a mesma coisa, ó. Vou trocar de classe para record, vou botar o abre e fecha o parênteses, e aqui eu vou colocar quais são as opções que estão vindo lá, quais são os campos que estão vindo do Insônia. São, ó, o logradouro, tudo como string, né? Logradouro. Aí a gente também tem vindo de lá o bairro, também estamos recebendo o CEP, dá uma olhadinha lá, cidade, ó, string cidade. Também tá vindo como string o F. Opa, string final, William. String o F. String também, o número vai vir como string também, porque a gente não vai fazer nenhuma operação matemática com ele. String o F. O que eu botei diferente aqui? Opa, fiz duas vezes, né? String o F, string cidade, string número, vírgula, string complemento. Beleza, então só por ter feito isso, falando que era um método, uma classe do tipo record, eu já tenho disponível aí tudo pra gente aí, getters, hashcodes e etc. Ok, agora eu preciso voltar lá no dados de cadastro médico e falar que eu vou receber nesse momento um endereço, né, dados endereço, que aqui dentro vai ser essa parte aqui, ó, que tá vindo do Insônia, que é o endereço. Então, olha que bacana. Aqui eu vou chamar, então, a classe dados endereço, que são os endereços que estão vindo lá do nosso Insônia. Então, vamos só confirmar, ó, aqui no médico controle, dados cadastro médico, tá vindo direitinho. Chamei de dados e quero que seja exibido dados, beleza. Dados cadastro médico, né? Record. Passei nome, e-mail, CRM. Há o tipo especialidade, que é especialidade, dados endereço. Em especialidade, que é um tipo ENUM, eu coloquei ortopedia, cardiologia, ginecologia e dermatologia, beleza. E dados endereço, a gente colocou o string logradouro, string bairro, que também é uma classe record, string CEP, string cidade, string UF, string número e string complemento. Beleza. Para isso agora, vamos fazer alguns testes. Vamos ver se o nosso terminal, se o nosso servidor já está rodando direitinho. Beleza. Vou salvar tudo, né? Tinha tudo, ó, salvar tudo, save all. Beleza. Vou voltar agora lá no nosso Insônia e vou apertar aqui o send. Anteriormente, ele estava sendo enviado de forma normal, só que estava aparecendo para a gente lá no terminal como uma string, né? Então, vou apertar o send aqui agora. Opa, teve um erro 400. Você sabe, a gente sabe que o erro 400 não é uma coisa boa. E vamos sempre, galera, nesse momento é importante falar sobre isso, ler qual é a resposta que a gente está tendo aqui no Insônia. Por exemplo, ó, ele está falando que os valores aceitos aqui por ENUM, pela classe ENUM, é ortopedia, dermatologia, cardiologia e ginecologia. Só que eu estou enviando aqui, ó, um string ortopedia, tudo minúsculo. Lembra que a gente falou que lá dentro da classe ENUM, todas as informações, todos os campos que eu espero são em maiúsculo? Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou ter que trocar o ortopedia por ortopedia com case, uppercase. Vamos fazer agora então, ó, send. Opa, 200, ok. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso terminal agora para ver se deu certo. Abrir no terminal, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho. Tudo isso aqui, ó, que tá vindo aqui, nome, dado cadastro médico, João Ferreira, o e-mail, ó, deu certo. Tá vendo que veio diferente do que veio anteriormente? Dessa vez foi criado uma lista. Essa lista com as informações que estão vindo do Insônia. Anteriormente estava vindo com uma string, que seria muito mais difícil a gente trabalhar com isso. Beleza, isso já é um avanço para a gente. Se vê no próximo vídeo.